Boa noite, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Vamos falar hoje sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Bom, antes da gente entrar diretamente em elementos da comunicação, vamos falar um pouco sobre signo linguístico. Então, nós temos, o signo linguístico. Este conceito é formado por significante, significado e referente. Então, o que é o significante? O significante é a palavra. Então, você escuta a palavra ou você vê a palavra escrita, esse é o significante, ó. O J com o A, com o Q, vai formando aí a palavra jaqueta. Então, essa palavra ouvida ou lida, a palavra é o significante. Esse significante, ele tem um significado, né? Então, quando você vai lá no dicionário, né, tá lá que o significado de jaqueta é a peça de roupa que tem manga comprida, uma abertura na frente, então esse é o significado. Ainda estamos dentro do mundo da linguagem, né, no âmbito da linguagem. Quando a gente vai para o mundo real, a gente fala de referente. Então, no mundo real, o referente é isso aí, né? A jaqueta é aquilo que existe no mundo real. Então, esse significante está relacionado a um significado e a um referente. Um dos grandes problemas da nossa comunicação hoje, da manipulação linguística, é que às vezes a pessoa usa uma palavra com um significado e você acha que ela está usando com outro, né? Então, para que haja comunicação, o significado tem que ser compartilhado. Então, quando a pessoa fala para você em igualdade, será que o significado que ela tem para igualdade é o mesmo que você tem? Quando ela fala em justiça, quando ela fala em fraternidade, quando ela fala em paz, qual é o significado que essa palavra tem para ela e qual é o significado que essa palavra tem para você? E qual é o referente, ou seja, na realidade, essa palavra vai querer dizer o quê? Então, tudo isso aí vai fazer parte do processo de comunicação. E daí nós vamos então para os elementos da comunicação. Veja, tudo que eu colocar de azul aí são os elementos da comunicação. E tudo que eu colocar de vermelho vai estar relacionado às funções da linguagem, tá? Então, para que haja situação de comunicação, nós precisamos de alguns elementos. Então, o primeiro é aquele que vai enunciar, que vai comunicar, o emissor, o falante, o escritor, né? Então, se a comunicação é oral, é o falante, se a comunicação é escrita, é o escritor, né? Também chamamos de enunciador, de emissor. Esse emissor vai tentar se comunicar com um receptor. Se a comunicação é oral, ele é o ouvinte. Se a comunicação é escrita, ele é o leitor, né? Os dois aí são interlocutores. O emissor é o interlocutor do receptor e o receptor é o interlocutor do emissor, tá bom? Bom, então, entre eles vai acontecer a mensagem. A mensagem é o próprio texto. Então, estaria ali no âmbito do significante, né, que nós vimos agora há pouco. Então, é o texto. Eu estou falando aqui para vocês, vocês poderiam até imaginar aquele balãozinho de história em quadrinhos, né? Então, o texto, tem um texto que está saindo aqui da minha boca, ou o texto escrito. Então, a mensagem, as palavras, é o texto, a mensagem. Nós temos o referente. O referente já é o contexto, né? Ou seja, aquilo que está na vida real. Então, essa mensagem aqui, ela se refere a algo, a alguma situação no mundo, né? Tem um referente, uma informação. O código geralmente é a língua, aqui no nosso caso, geralmente a gente usa a língua portuguesa, né? Vamos falar de um semáforo, por exemplo. O semáforo comunica, não é isso? Mas o código ali não é uma língua. Então você tem o vermelho, comunica que é para parar, o amarelo, então ali são as cores, né, do semáforo. Na maioria das vezes a gente usa como código a língua portuguesa. E o canal é aquilo que viabiliza a situação de comunicação. Pode ser o telefone, as redes sociais, o jornal está com dois R's aí, né? Desculpa aí, pessoal. O livro, o blog, então o veículo, né? A gente chama isso aí de veículo de comunicação. Então, o que viabiliza a situação de comunicação é o canal, tá bom? Então, esses são os elementos da comunicação. E as funções da linguagem? As funções da linguagem vão estar dentro do âmbito da intenção comunicativa. Então, eu tenho como foco
eu quero focar em qual desses elementos. Então, ao elemento que eu der o foco, vai mudar a função da linguagem. Geralmente, em um texto, você pode encontrar várias funções, né? Mas aí você vai ver, geralmente, a função predominante, tá bom? Então, vamos ver aqui no próximo slide. Então, olha só, esse texto aqui, ó. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio. O mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora. Luís de Camões. Então, Luís de Camões foi um grande autor, né? Há 5 séculos atrás que ele viveu. E vejam que tudo isso daí, ele está querendo dizer que está apaixonado, né? E que tem um misto de sensações aí nesse estar apaixonado, né? E veja, muitas pessoas já falaram isso na humanidade. Estou apaixonado, estou ficando louco, essa mulher está me deixando louco, né? Mas Luís de Camões ficou. Por quê? Porque o mais importante, por exemplo, desse texto não é o que ele quis dizer. O que se destaca nesse texto é justamente todo o trabalho artístico que ele teve com as palavras. Então, da mesma maneira que a Mona Lisa, né, o Leonardo da Vinci usou ali tintas, várias técnicas, né, para fazer arte, Luís de Camões usou as palavras para fazer arte. Então, para que Leonardo da Vinci fizesse da Mona Lisa um quadro memorável, né? Ele usou técnicas diferenciadas da pincelada, de perspectiva, de sombra, de luz. Tudo isso está relacionado ali para fazer a arte. Aqui em linguagem, como que os poetas fazem arte? Existem várias técnicas, vários recursos, e um desses recursos muito importante é a figura de linguagem. Então, a figura de linguagem, então, figura, traz o sentido figurado. Figura, produz imagens, figuras. Aonde? Imagens mentais. Então, por meio das palavras, o autor produz imagens, faz com que nós produzamos imagens mentais. Figura de linguagem é um recurso artístico, né, que usa as palavras de uma maneira diferenciada. Existe a figura de linguagem mais comum, então o tempo todo eu estou usando figura de linguagem, sentido figurado, ou seja, não é o sentido ao pé da letra. Então, eu não posso entender que ao pé da letra ele chora e ri ao mesmo tempo. Eu não posso entender que do olho dele sai um rio ao pé da letra. Imagina, sai um rio. Não sai um rio ao pé da letra, né? Assim, literalmente do olho dele. Então, está sendo usada uma figura de linguagem. Existem várias figuras de linguagem que nós vamos falar mais para frente, mas, por exemplo, quando ele fala que da vista dele sai um rio, ele está falando que ele chora muito, ele está dando uma ênfase, um exagero no choro. Isso nós chamamos de hipérbole, né? Quando ele diz que chora e ri, ele está usando dois elementos contrários, justamente para dar esse choque de sensações, né? Esse conflito. Então, a figura de linguagem é a antítese. Então, a gente vê aí as figuras de linguagem acontecendo. Quando ele fala da alma, um fogo me sai, não está saindo um fogo mesmo, né? Mas ele sente, então, aquilo que ele sente parece como um fogo queimando. Então, é uma metáfora, uma comparação que existe entre o sentimento e o fogo. Essas figuras de linguagem a gente pode usar no cotidiano. Então, o tempo todo a gente usa figuras de linguagem na nossa comunicação cotidiana. Nós vamos encontrar figuras de linguagem nas propagandas, por exemplo. Existem muitas figuras de linguagem. Mas existem graus de sofisticação. Quanto mais essa figura de linguagem é sofisticada, né, ela é memorável, é uma figura de linguagem que se destaca, isso vai se tornando arte e vai fazendo com que o texto se torne artístico. Então veja que o que se destaca aqui, da mesma maneira que o Leonardo da Vinci, ele não pintou a Mona Lisa para você passar e falar, oh, uma mulher. Ele não ficou meses, sei lá, pintando aquele quadro para você passar e falar, ah, uma mulher. Não. Ele ficou para que você contemplasse aquele quadro. Aqui também. Não é, ele quer dizer que está apaixonado. Não, não é isso.
é a própria organização das palavras, como as palavras estão concatenadas, organizadas, como elas se unem, como elas se relacionam entre elas. Isso é que faz a gente contemplar. A gente vai contemplar as palavras. Vivo ardor tremendo estou de frio. Né? Então é isso que se destaca nesse texto. É o próprio texto, é a própria mensagem. Então, como o foco aqui está na mensagem, então a gente diz que a função aqui é a função poética. Função poética. Por quê? Porque o foco está na mensagem, no texto. Então, a gente vai encontrar função poética só na poesia? Não. Na literatura, em geral, a gente encontra função poética e a gente pode encontrar em outros tipos de textos mais cotidianos, mas é mais comum na literatura, né? Porque é lá que você vai ter pessoas fazendo um trabalho mesmo com a linguagem, de apurar, de sofisticar o uso das palavras, tá bom? Então, função poética é essa função que foca na mensagem, que é o uso mais artístico das palavras. Então, você vai ter um conto, um livro, uma narrativa, pode ter função poética, né? Não só na poesia, tá bom? Vamos agora para o próximo texto. Olha só, continuando, viram que lá a gente falou de frio, né? Então, agora vamos ver aí, continua falando de frio. Quando o nosso corpo, que em boas condições de saúde está a 37 graus Celsius, chegou a um local frio, começamos a perder calor para o ambiente. Nesse momento, as células do cérebro emitem descargas elétricas para que os músculos localizados na raiz de cada pelo se arrepiem. Vocês percebem que agora não há um trabalho artístico com as palavras? A gente não fica contemplando, ó, corpo em boas condições de saúde, que lindas essas palavras. Não, a gente não fica contemplando, né? Não há figuras de linguagem, o texto não é artístico, né? Por quê? Porque o foco aqui não está na mensagem, nas palavras, mas está naquilo que essas palavras dizem. Então, o foco está na informação, no referente, lembra? Aquilo que está na vida real, no frio da vida real. Então, o fenômeno frio que existe na vida real, o meu foco está nisso. Então, esse texto ele busca passar uma informação. Então, quando a gente tem um foco no referente, ou seja, na informação, naquilo que está relacionado ao mundo real, né? Então, a gente chama de função referencial. Onde que eu encontro função referencial? Por exemplo, nos textos científicos, nos textos técnicos, nos textos do livro didático, né? Nos textos jornalísticos. Vamos ver aqui um exemplo. Desde o início da semana, meteorologistas alertam para a chegada de uma massa de ar frio histórica que pode derrubar as temperaturas do norte a sul do Brasil em até 15 graus Celsius. Então, vejam aí, né, uma notícia, está dando uma notícia. Então, a gente tem aí a função referencial. O que importa aí é a informação. Vamos então, eu ia falar aqui um negócio, aí desisti, vamos continuar. Agora vamos para este texto aqui, ó. Eu sei que eu detestava frio, a gente continua na temática do frio. Aqui em Londres é muito frio mesmo, mas eu amo tanto esse homem que eu já passei a gostar de frio, sabe? Acordo cedo, saio lá fora, brinco com a neve. Passei a gostar tanto de frio que nem penso em voltar mais para o Brasil. O frio agora para mim representa o que eu deixei para trás para viver o grande amor da minha vida. Ele é o calor que me aquece agora. Veja que agora a pessoa só fala de si mesma, né? Não necessariamente a gente precisa estar falando do eu para ter essa função que a gente está usando aqui, né? Mas o foco está no eu, o objetivo, a função, o foco é total eu. Vocês estão vendo que ela está falando de frio? Só que vejam, ela não quer, na verdade, informar para a gente que está fazendo frio em Londres. Não é isso. Ela não quer que o receptor foque nisso. O foco não está no frio de Londres. O foco está nos sentimentos dela. O frio aí passa a ser um símbolo, né, um representante dos sentimentos dela, mas o que ela quer falar mesmo agora é sobre como
é importante esse amor que ela está vivendo, que o frio representa tudo que ela deixou para trás por esse amor. Então, como o foco aí está no emissor, então a gente chama de função emotiva ou expressiva. O foco está no emissor. Então, o objetivo principal é esse. Vamos agora para esse aqui, ó. Esvazie os cabides, abra o coração. Doe seu agasalho e faça o inverno de alguém melhor. Então, eu peguei textos, a maioria falando sobre frio, para a gente perceber que não é tanto o tema, mas o foco, né? Qual é o objetivo, a minha intenção comunicativa. Então, veja aí. Agora o foco está em você. Esvazie os cabides. Você, abra o coração. Doe seu agasalho. Então, o objetivo é provocar alguma ação no receptor, né? Então, essa função é a função que nós chamamos de função apelativa ou conativa, tá? É quando o foco está no receptor, tá bom? Vamos agora para esse texto aqui, ó. Frio é uma palavra que pode ser classificada como adjetivo ou substantivo. Será adjetivo quando se refere a um substantivo, como, por exemplo, em o meu pé está frio. Observe que frio. Então, observem aí que o tempo todo está falando da palavra frio, né? Então, aqui, ó, do F com R, com I, com O. Então, o foco aí é falar dessa palavra, que pode ser um adjetivo, que pode ser um substantivo. Então, observem que a pessoa está usando a língua para falar sobre a própria língua. Toda vez que a gente usa um elemento para falar desse próprio elemento, a gente fala de meta. É aquilo que está fechado em si mesmo, né? Aqui no caso, metalinguística. Então, eu uso a linguagem para falar da própria linguagem, eu tenho então uma função metalinguística, tá bom? Aqui, Letícia, Letícia, para onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, se eu saio do bar com você ou com a polícia? Então, aqui nesse caso, a gente vai ver que ele está o tempo todo chamando o receptor, né? Letícia, Letícia. Então, quando a gente usa esse tipo de termo, então na sintaxe, o nome que eu uso para nomear a pessoa com quem eu estou falando, eu chamo isso de vocativo. Então, quando você vai falar com o seu professor, você fala, professor, isso é um vocativo. Mãe, mãe é um vocativo. Você vai falar com a sua namorada, amor, é um vocativo. Então, o vocativo é aquilo que você usa para chamar o interlocutor. Quando a gente está nas funções da linguagem, então, eu uso o vocativo com que função, com que intenção, com que objetivo? De estabelecer a comunicação. Então, quando eu falo assim, Letícia, a Letícia sabe que, opa, está se iniciando agora um processo de comunicação, né? Quando eu fico o tempo todo falando, Letícia, Letícia, eu estou querendo chamar a atenção da Letícia, né? Então, eu estou querendo manter a comunicação com a Letícia. Então, o foco está na situação comunicativa. Aqui, ó, alô, no telefone, o alô indica está iniciando a comunicação. O tchau indica está terminando a comunicação, né? Quando você está no ônibus lotado, aí alguém olha para você e fala, oi, tudo bem? Você sabe que está começando um processo de comunicação, né? A pessoa quer se comunicar com você. Então, esses elementos que servem para abrir a comunicação, fechar a comunicação, manter a comunicação, né? Então, o foco está no canal, na própria situação comunicativa. Nesse caso, nós chamamos de função fática, tá? Quando o foco está na própria situação comunicativa. Nós chamamos de foco no canal, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tinha visto, né, os elementos da comunicação, o emissor, o receptor, a mensagem, o referente, o código.
e o canal. Então, vamos lá. Quando o foco está na mensagem, nós chamamos de função poética. Geralmente está relacionada ao uso artístico da linguagem, tá? Mas não somente. Quando o foco está no referente, ou seja, no elemento ao qual se refere, na informação, então a função é referencial. Quando o foco está no emissor, nós chamamos de função emotiva ou expressiva. Tudo o que é falado não é falado por si próprio, mas para mostrar a visão ou o sentimento ou a sensação do emissor relacionada àquilo que está sendo comunicado, tá? Função apelativa ou conativa é quando o receptor, vou colocar minha cara aqui em cima, é quando o receptor é o foco. Então, se o foco está, ei, você, quem ganha o presente é você. Então, o foco está no receptor, função apelativa. Quando o foco está no código, ou seja, na língua, a função é metalinguística. Esquece esse arte aqui. Esse arte aqui ficou errado. Deixa eu dar uma riscada nele aqui. Não tem esse arte aqui não, tá? Nossa, ficou lindo, hein? Bom, então, a função metalinguística é quando você usa a língua para falar da própria língua, tá bom? E o canal, quando o foco está no canal, nós chamamos de função fática, quando o foco está na manutenção da situação comunicativa. Então, assim, nós finalizamos com esse borrão aqui. Vou apagar o borrão, mas esqueça que não tem essa arte aqui, tá bom? Então, então aqui nós finalizamos, né, sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Vocês já podem fazer o exercício aí na atividade. Um abraço, até mais.